Amigos do canal Calcio Parlato, vamos ver o que a Gazeta dello Sport nos propõe para essa quinta-feira, dia 14 de outubro. Antes disso, peço para vocês se inscreverem no canal, se já não estiverem feito, ativar o sininho para vocês ficarem recebendo as nossas informações, der o like se gostarem desse vídeo e lembrar que quinta-feira, hoje, quinta-feira, às 19 horas, teremos a nossa live de pré-rodada. Analisaremos os top, os big match da rodada e também essa situação que aqui a Gazeta dello Sport ilustra bem sobre a questão do Milan. Diavolo fatti benedire é a capa da Gazeta dello Sport dessa quinta-feira. Diabo, que como vocês todos já devem saber, é o mascote, um modo, digamos assim, um pouco diferente de escolher uma mascote, mas enfim, é o símbolo do Milan, mas evidentemente pela questão das cores, é uma tradição que vem, cuja origem evidentemente tem muito pouco a ver com questões religiosas, evidentemente, mas assim é, e portanto o trocadilho, que é o clássico da Gazeta dello Sport, diavolo fatti benedire, diabo vai fazer te benzer. E aqui, essa foto bastante hilária, honestamente, dessa fotomontagem, evidentemente, do Pioli, com esse olhar bastante assim, ascético, zen, com os dedos cruzados, como dizer, chega, né? E quem de vocês quiser assistir nosso vídeo, que nós gravamos algumas horas atrás, exatamente, sobre as 13 lesões, os 13 jogadores que já tiveram que se ausentar, pular algum jogo oficial devido às suas lesões. Então, aqui, o Theo Hernandes, que é o último chegado nessa fileira de jogadores indisponíveis para ter pego o Covid, embora tenha sido se vacinado. O Maignan, que teve uma artroscopia delicada ao pulso e só voltará em 2022, e depois aqui lateralmente uma exaltação do Chiesa, do Federico Chiesa, che agora, segundo a Gazzetta dello Sport, vale 100 milhões de euros. Vamos ver, então, internamente, como sempre, a página 2 e 3, essa página por inteiro, essa evolução, então, do Chiesa, que foi pago pela Fiorentina não 50 milhões, porque tem aí o valor também de bônus que foram alcançados, então, na verdade, são 60 milhões, mas enfim, para poder dizer que o Chiesa se valorizou 100%, fizeram essa conta, digamos assim, um pouco inexata, mas tudo bem, licença poética. Diriam meus professores do liceu clássico Galileo Galilei di Firenze, onde eu tive a honra de estudar. E aqui a graduatória dos jogadores mais caros atualmente, o Grealish, o Lukaku, e depois, segundo a Gazzetta dello Sport, o próprio Chiesa. Chiesa que tem uma avaliação em relação ao... Aqui estamos indo muito para frente. Que tem uma avaliação referente a... aqui está. Wolves e Claes, que dão para ele uma avaliação. São empresas, ou melhor ainda, são sites que avaliam através de parâmetros que são, enfim, extremamente subjetivos, digamos a verdade, aquilo que são os valores dos jogadores. De fato, ele é um jogador que, com certeza, desde que deixou a Fiorentina, se valorizou, sobretudo, para aquilo que ele fez também na seleção italiana. Então, o preço atual, segundo a Gazzetta dello Sport, é de 100 milhões, mas é
segundo a Gazzetta dello Sport, segundo os analistas desse site que faz análise de jogadores, a avaliação dele varia entre 70 e 80 milhões de euros. Fato é que, enfim, precisa destacar a importância desse jogador, a sua valorização e o fato de ser um dos melhores jogadores na Europa hoje em circulação. E aqui vários testemunhos de vários jogadores, de vários ex-jogadores ou de agentes de mercado que confirmam essa avaliação generosa da Gazzetta dello Sport. Aqui tem uma ballottaggio scudetto, aqui evidentemente se faz uma referência à questão política, tem as eleições na Itália sobre o prefeito de Roma, então aqui se tem um trocadilho até mais difícil de ser compreendido sobre a questão de ballottaggio, ou seja, segundo turno, né, para poder ir para o Scudetto. Quem será, né, esse segundo turno, que seria esse segundo período de jogos, essas rodadas antes da próxima data FIFA, que são rodadas importantes, e aqui são sublinhadas algumas dos 4 jogos entre Roma e Juventus, não só entre elas, evidentemente, mas a próxima, né, a mais interessante, é justamente aquela que verá de frente a Juventus e a Roma, lá no estádio em Turim. E depois temos aqui uma gráfica daquilo que é, de fato, o problema que o goleirão do Milan sofreu. Acho até bastante interessante isso, porque se fala de punho, se fala de pulso, etc. É uma região intermediária, né, entre o palma da mão e o início, de fato, do pulso. E aqui tem um detalhe que onde se considera o fatto che fui colocado um parafuso cirúrgico, evidentemente, para poder, digamos, amenizar um sofrimento, uma dor, né, de natura circulatória nessa região, e também a lesão do ligamento, né, que foi evidentemente corrigida, e assim, em poucos, infelizmente não tão poucos assim, né, para um esportivo e um jogador tão importante para o Milan, provavelmente 10 semanas, considerando depois o fato de termos uma pausa de uns 15 dias entre o Natal e o início da temporada, o recomeço da temporada em 2022, dia 6 de janeiro, é provavelmente nessa data que o Manhã estará disponível. E aqui a página dedicada ao Milan, as soluções que o Pioli já durante a sua permanência no Milan já encontrou, por exemplo, como é a solução de colocar o Calabria à esquerda, como o fato de colocar o Rebic centroavante, algo que se repete até hoje, como, por exemplo, em dezembro do ano passado, ter colocado o Kalulu central, depois que o Kier teve alguns problemas devidos a lesões, e o Kalulu, que é um externo, evidentemente, mas tem dado tem dado uma solução, tem sido uma solução adequada e que tem dado bons resultados no meio da zaga, assim como outra solução do Leão trequartista, ou seja, jogando
atrás do Ibrahimovic, in uma época em que, de fato, o número 10 no Milan não eram muitos, né? Hoje temos, com certeza, a explosão desse jovem jogador espanhol, Ibrahim Dias, mas estamos falando aqui de uma época em que, de fato, o Leão foi útil, ou seja, com essa página, a Gazzetta dello Sport, que mostraram a capacidade que nós reconhecemos também de Pioli saber fazer famoso limoncello com os limões. Né? Se tem limões, faça limonada, mas nós na Itália fazemos limoncello. Uma menção também à volta de Simone Inzaghi para Roma, com aqui do lado direito toda uma parte ligada à vida pessoal do jogador, que enquanto estava em Roma frequentava locais, evidentemente da moda, restaurantes, etc., que hoje, evidentemente, ele não pode mais frequentar com a mesma frequência. Tirando isso, se trata também aqui de soluções para poder eventualmente fazer frente a um problema que é diferente do problema que Pioli tem, é legado a viagens que os sul-americanos, especificamente Lautaro e Correa, sobretudo, têm que enfrentar depois de acabar a tripla rodada de eliminatórias que a FIFA permitiu de forma excepcional devido à recuperação de jogos que não foram efetuados durante a pandemia. Com isso, o Inzaghi precisa pensar em alguma solução, como, por exemplo, aquela de colocar o Perisic, que é como um jogador de frente, ou o Calhanoglu, que, porém, não tem dado mais aquelas respostas que ele deu logo no início da temporada, nos primeiros jogos. Então, uma das possibilidades do Inzaghi é aquela de utilizar um desses dois jogadores que, de fato, não são atacantes puros, mas que possam ser utilizados como tais. E aqui, finalizando aqui para nós, pelo menos, a análise da Gazzetta dello Sport dessa quinta-feira, um approach, uma tentativa de leitura daquelas que podem ser as escalações do Napoli e do Torino nesse jogo bastante interessante. Napoli, lembrando que é o único time que tem 100% de aproveitamento e ha, por enquanto, una risposta bastante clara aos críticos, nos quais nós incluímos, de que, de fato, o Napoli estaria com um elenco bastante curto. Isso é um fato, mas também é fato que esse elenco, embora curto, porém não tenha sofrido, isso, evidentemente, méritos também tem o departamento médico, assim como todo o staff do Spalletti. Então, o time permanece sempre muito próximo àquilo que é a escalação ideal. E assim, do lado direito, o Juric que de fato vai tentar essa empresa de pelo menos arrancar um ponto do Spalletti. Juric redespertou o spirito do Torino, che agora spera pelo Gallo Belotti, o seu próprio centroavante. Essa é a Gazeta dello Sport de quinta-feira e esse aqui é o canal Calcio Parlato. Amigos, esperamos vocês para a live de hoje, às 19 horas. Estejam com a gente para conversarmos sobre a próxima rodada. Vejo vocês por aí.